Fala aí, camaradas. E aí, galera, beleza? Tudo jóia? Então, galera, vamos ver aqui mais uma aula, tá? De refrigeração, tá bom? E eu coloquei aí alguns links para vocês já, né? Falando da parte inicial, tá? Aqui nós temos aqui um ciclo de refrigeração por compressão. Mas antes de entrar no ciclo de refrigeração, né, cheguei a comentar, nós estaremos aí falando do processo, tá? Os fenômenos que possam vir a acontecer, tá? Para a gente chegar propriamente dito no ciclo, tá? Então, nos vídeos anteriores aí que eu coloquei, né, os links de vídeos anteriores aí que eu coloquei para vocês, tá? Foi comentado, né, lá, né, sobre termologia, tá? Falando calorometria, transmissão, calor sensível, calor latente, tá bom? Escalas termométricas. E eu quero aqui agora entrar especificamente nesse camarada aqui, ó, no fluido refrigerante. Ah. Então vamos aqui. Então, aqui nós temos os componentes dos sistemas, né? Compressor, condensador, evaporador, dispositivo de expansão. Então foi falando um pouquinho da história aí da refrigeração, tá? Vou passando aqui rapidamente e estamos aqui, ó, né? A termologia, né? O calor, tá? A energia calor, tá bom? E aonde eu quero chegar é aqui, ó, também, que é importante para a nossa matéria de hoje, que é o fluido refrigerante, tá? Então existe a transmissão de calor, tá bom? A transmissão de calor ela ocorre, tá, de três formas: por condução, convecção e irradiação, mas ela acontece especificamente de temperatura maior para o de temperatura menor, até que eles possam se igualar. Então vou ter aqui o corpo A com a temperatura maior e o corpo B com a temperatura menor. Então vai ter a transmissão de calor entre eles ao ponto que eles possam ter a temperatura em equilíbrio. Tá? Então a temperatura do corpo A diminui. Diminui por quê? Porque ele está transmitindo do corpo A para o corpo B. Então o corpo A está perdendo e o corpo B está ganhando. Tá? Então a temperatura do corpo B aumenta porque ele está absorvendo o calor do corpo A. Tá? Então, calor, né, o vídeo anterior falou de condução, radiação, calor sensível, calor latente, isso tudo tem a ver com o fluido refrigerante, né, já foi falado, BTU, tá, calorimetria, transmissão, desculpa, a unidade, né, a unidade de medida de calor. Tá? No Brasil a gente mede em caloria, né, multiplica um valor tão pequeno que multiplica por 1000. Então fica quilocaloria, cacau, mas o BTU tomou conta mundial. É a grandeza usada para medir energia térmica. Mudança de estado físico e a definição, né? Refrigeração é o processo de remoção de calor. Então diminui a temperatura do ambiente, removendo o seu calor, tá? Aonde de um corpo ou ambiente reduzindo a sua temperatura e transferir esse calor para um outro corpo ou ambiente de forma controlada. Tá? Então, é só tirar calor? Não, não pode tirar calor demais. E em outros casos, tem que tirar calor demais. Vou dar um exemplo aqui de uma câmara de frios, de congelados, né? De congelados. Vou ter que tirar bastante calor para deixar
né, a temperatura lá tão baixa para congelar os alimentos que tem lá dentro. Mas vamos numa câmara de vegetais, com a câmara de frutas, legumes. Não pode tirar calor demais, tá? Então, ali a temperatura já é um pouquinho mais elevada, porque não é o objetivo de congelar. Uma outra coisa é um bebedouro. O objetivo não é congelar a água, e sim refrigerar a água. Então, é retirar o processo de remoção de calor de um corpo ao ambiente, reduzindo a sua temperatura e transferir esse calor para um outro corpo ao ambiente, de forma controlada, tá? Descontrolada. Não. Então, temperatura, tá? É a agitação térmica das moléculas, é a medida da intensidade do calor. Tá? De maior ou menor agitação térmica das moléculas, ou estão mais agitadas ou estão menos agitadas essas moléculas. Tá? E o instrumento que a gente mede essa agitação térmica é o termômetro, né? Instrumento utilizado para medir a agitação térmica. E o termostato? O termostato é o que vai controlar essa temperatura. Aí a gente volta aqui, ó, de forma controlada. Aí entra o termostato para fazer isso. Tá? Então nós temos aqui, ó, termostatos, tá? Domiciliar, comercial e industrial. Né? Escalas termométricas. Bom, e chegamos aqui no nosso camarada fluido refrigerante. Tá? Mas antes de falar do fluido refrigerante, deixa eu fazer aqui uma explanação aqui do ciclo de refrigeração por compressão a vapor, tá? A vapor, faltou colocar aqui o a vapor, mas por que a vapor? Compressão, compressão porque o fluido será comprimido, tem um componente chamado compressor, então o fluido será comprimido, e compressor só comprime, tá, no estado de vapor, tanto que ele bota aqui, ó, número 1, tá, esse caminho aqui, ó, passa pelo compressor número 2, tá, então ele bota aqui, ó, número 1, vapor, número 2, vapor, tá, então compressor comprime vapor, tá, no estado gasoso. Então, nós temos o hábito de falar que o gás da minha geladeira, o gás do meu ar-condicionado, tá vazou, tá fraco, tal. Não, gás é o estado que ele se encontra. Ele se encontra gasoso nesse pedaço, antes do compressor e depois do compressor. Tá? Antes do compressor, tá? Número 1, ele está com baixa temperatura, e no número 2 ele continua gasoso, só que em alta temperatura. Tá? Então, no sistema ele se encontra tanto a vapor, né, gasoso, quanto no estado líquido. Esses são os 3 estados da matéria, que no caso aqui a gente só usa 2, que é o de vapor e líquido. Tá? O nome correto é fluido refrigerante. Tá bom? Fluido refrigerante. Então vou dar aqui uma explanada aqui. Qual é a função do fluido refrigerante dentro do sistema de refrigeração? Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o compressor. Tá? O compressor de um sistema de refrigeração é o dispositivo que tem a função de bombear o fluido refrigerante na forma de vapor, aumentando assim a sua pressão. Esse aumento de pressão faz com que a temperatura do fluido se eleve. Tá? Então, se aumenta a pressão, aumenta também a temperatura. Tá? Então, o fluido vem aqui, ó, tá? No número 1, saindo, ele sai do evaporador, fluido, tá? Frio, baixa pressão, baixa temperatura, chega ao compressor, esse compressor comprime esse fluido, tá? E esse fluido em alta pressão, em alta temperatura, chega no condensador, tá bom? No condensador, o nome já diz, para condensar
O condensador é o componente do ciclo de refrigeração que tem a função de garantir a liberação da energia retirada dentro do sistema para o meio exterior, joga o calor fora. Tá? Neste processo, o fluido refrigerante, inicialmente de forma de vapor superaquecido, né, vapor superquente, inicialmente tem a sua temperatura reduzida até iniciar a mudança de fase, temperatura de condensação. No mercado existem diversos tipos de condensadores. Os mais comuns são os condensadores de forma de serpentina, tá? Então aqui aquela serpentina. Quem é o condensador? Aquela tela atrás da geladeira, um exemplo, condensador, aqui, ó, serpentina, tá bom? Então no condensador o calor sai, tá? O calor sai, tá bom? Mas se ele sai, é porque ele entrou por algum lugar. Aí a gente volta aqui no evaporador. Então o calor no evaporador, ele entra, tá? Ele entra, que é o ambiente interno, onde nós temos o evaporador. Então o evaporador absorve calor. Tá? Então vamos recomeçar daqui. Tá bom? Recomeçar daqui. Então o calor entra no evaporador, esse calor vem, aqui a temperatura está fria, mas ele absorveu o calor, tá? Esse calor vem, quando chega aqui, esse fluido refrigerante com o calor que ele absorveu, tá? Ele é comprimido. Então ele entra frio e sai quente. Mas por que ele sai quente? Aí a gente vai entrar naquela parte ali, aqui, ó, aqui, ó, tá bom? Então troca de calor, sai de temperatura maior, vai para o de temperatura menor, vai para o de temperatura menor. Então voltando aqui, então por que o calor entrou? Porque o fluido está com a temperatura menor e o ambiente está com a temperatura maior. Então o de maior temperatura vai para o de menor temperatura. Então o de menor temperatura absorve esse calor vem, então aqui do ambiente, da tua sala, do teu quarto, da sala de aula, do escritório. Então vem esse calor que ele absorveu, esse calor vem, ele está frio, absorveu o calor, está frio. Quando ele chega aqui, ele aumenta essa temperatura. Aí vem esse calor com uma temperatura muito maior, e chega no condensador. Mas por que essa temperatura teve que ser aumentada? Aí nós vamos ter aqui, ó, calor liberado, o ambiente externo, lá fora. O ambiente externo, tá, tem a temperatura menor do que o do fluido. Por isso que teve que aumentar a pressão aqui, a temperatura, para que ele fique maior que a do ambiente externo. O fluido refrigerante aqui está com 80 graus. Ele entra aqui, vou chutar, ele entrou aqui com 5 graus, saiu com 80. 80 é maior do que a temperatura externa. Então o calor consegue ser liberado. E nessa passagem aqui, por aqui, ele entra no estado de vapor, libera calor e passa para o estado líquido número 3, líquido, mas ainda está alta pressão e alta temperatura. Ele perdeu calor, mas aqui ainda está alto, está quente, tá? Não tão quente quanto aqui, porque o calor saiu, tá? Aqui deveria estar, não está mostrando, deveria ter um filtro, né? Então, os componentes básicos do sistema de refrigeração, compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador, e mais o fluido refrigerante. Esses são os 5 componentes. Tá? E o filtro? Não, o filtro ele tem a sua importância, mas ele não tem um efeito
de calor sensível, calor latente sobre o fluido. Tá? Ele não tem isso. Quando passa por aqui, tem calor sensível. Quando passa por aqui, latente. Calor sensível, latente. Sensível, latente. Sensível, latente. No filtro, não tem isso. Tá? Então, passa pelo filtro, passa pelo dispositivo de expansão, aonde a temperatura saiu daqui 80, mas aqui ó, ele já foi perdendo, perdendo. Chegou aqui, eu vou chutar 40. Passou, saiu 40, tá? Que aqui ele mantém calor latente, mantém temperatura, só muda de estado, entra vapor e sai líquido. Muda de estado e no dispositivo de expansão, daqui 40 até aqui, ele já perdeu mais um pouquinho. Digamos que caiu para 35. Entra 35 e sai temperatura, vamos chutar aqui, que ele sai aqui a 1 grau. De 35 ele pulou para 1 grau. Tá? Se for num freezer, ele cai para menos 20. Tá? E entra aqui a uma temperatura bem baixa, absorvendo o calor. Tá? Então, nós vamos chegar aqui, ó. Vamos lá. Cadê o sistema? Fluido refrigerante. Cadê você? Opa. Aqui, ó. Aí vai vir aqui, ó. Fluido refrigerante. Meio de transporte. Meio de transporte. É o refrigerante. Fluido utilizado para transportar o calor. Sofre evaporação no evaporador e condensação no condensador. Tá? Então sofre evaporação e condensação no sistema. Tá? Ele é recirculado. O fluido refrigerante é recirculado. Não é consumido. O fluido refrigerante ele não é consumido. Então, aqui está aqui. Então, o fluido refrigerante ele é circulado. Ninguém consome igual combustível de um carro, que você enche um tanque, daqui a pouco o tanque está vazio. Uma caixa d'água, daqui a pouco, se a água não for reabastecida, daqui a pouco a caixa d'água está vazia. Então não tem esse negócio de que acabou o gás do meu sistema. Não. O gás fica lá. Se está menos quantidade de gás, tem vazamento e o gás vazou, tá? Por algum canto aí do sistema. Tá bom? Então o gás ele é permanente, não tem esse negócio de gás acabou, não tem esse negócio de gás fraco, não tem esse negócio que tem que fazer a manutenção da troca de gás, do fluido, né? Estou falando gás aqui, que é a palavra comum, tá? O gás. Então não tem esse negócio de fluido refrigerante que ele tenha acabado, tá? Bom, então não tem, ele não é consumido. Tá, o fluido refrigerante é um meio de transporte. Ele transporta quem? O calor. Ele transporta quem? Ele transporta o calor. Ele transporta o calor do ambiente interno para o ambiente externo. Ele entra, ele é absorvido no evaporador e é cedido, tá, no condensador. Então, esta é a função do fluido refrigerante. Transportar o calor do ambiente interno para o ambiente externo. Tem aí também uma situação que é o ciclo reverso, tá? Que ele inverte o caminho do gás, tá? Do fluido. Condensador vira evaporador e evaporador vira. Agora, se eu invertir o fluido, ele vai continuar transportando calor, só que do ambiente externo para interno. Mas por enquanto a gente vamos ficar aqui no básico. Então a função do fluido refrigerante é isso daí. Transportar o fluido, tá bom? E fluido refrigerante, processo de fabricação do fluido, ele é da natureza, natural, tá?
Fluorita é uma pedra, uma pedra, tá, que é extraído quimicamente o fluido refrigerante, né? Então, aí quem é que entra nisso aí? São os químicos, né, engenheiros químicos, tá, pela produção do fluido refrigerante, tá? Nós temos aqui, ó, alguns fluidos refrigerantes, tá? Aqui nós temos o 141B, o MP39, o 134, o 22, 401 e tal. Então essa figura aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: pode ver que cada garrafa, cada fluido tem a sua cor. Aqui é um cinza, né? Um cinzazinho, tá? O 141B. Aqui é como é alaranjada, né? O MP39. O 134 usa a garrafa azul. O 22 usa a garrafa, tá, verde. E aqui o 401, 410 usam garrafas de cores rosa. Tá? Aqui um pouco do histórico dele, tá? Do fluido refrigerante. O fluido refrigerante são substâncias com baixa temperatura de ebulição e com grande capacidade de absorver calor. Temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? É a temperatura mais alta que qualquer substância na face da Terra tem. Tá? É quando ele está no estado líquido, passa para o estado gasoso. E essa temperatura, que é com baixa temperatura de ebulição. O fluido refrigerante ele consegue passar do estado líquido para o estado gasoso com temperaturas muito baixas, tá? Alguns até abaixo de 0 graus. Tá bom? Então, são fluidos especiais para o sistema de refrigeração. Deixa eu, aqui. Então, aqui nós vamos pegar aqui, por exemplo, o 22. Tá? Olha a temperatura de ebulição dele, né? Vamos falar assim, é o mais quente dele. Menos 40 graus. Ele está passando do estado líquido para o estado gasoso. A água nessa temperatura, a água nessa temperatura está congelada, né? O 12, que não existe mais, aqui é praticamente 30 graus, menos 30 graus. Então é a temperatura de ebulição. Então ele é bem frio. Ele vai ser bem frio principalmente aonde? No evaporador, porque é ponto de ebulição. Ponto de ebulição é quando ele evapora. Então no evaporador ele é tão frio, por isso que ele consegue absorver o calor do ambiente interno. Então, os fluidos refrigerantes são substâncias com baixa temperatura de ebulição, com grande capacidade de absorver calor. O fluido refrigerante usado antigamente era a amônia, NH3. A amônia ainda é usada, mais para sistema industrial. Tá bom? Os compressores desta época eram tidos como máquinas perigosas, pois eram sujeitos à explosão. Amônia, tá, é explosiva, tóxica. Então trabalhar com compressores daquela época era brabo. Nós temos aqui, ó, continuando aqui, né, continuação do histórico dos fluidos. Em 1932, um cientista chamado Thomas Midgeley Jr. descobriu o refrigerante 12, conhecido como R12. Tá? O fluido refrigerante não é inflamável, não é explosivo, não é tóxico e não corrói metais. Pô, show! Achamos aqui, ó, o melhor de todos. Enfim, aqui, ó, um gás ideal. Isto até descobrirem que este fluido destrói o ozônio, tão importante para barrar o excesso de radiação solar ultravioleta na superfície da Terra. Poxa vida, era o cara, não é mais, tá? Não é mais, tá bom? Então veio aí, né, continuando aqui, veio aí os primeiros passos para proteção da camada de ozônio. Vieram convenções, conferências, para acabar, porque essa daqui é a composição dele, ó, clorofluorcarbono. Esse camarada aqui, principalmente, ó, era o destruidor, tá bom? Então vieram os primeiros bate-papos para acabar com produtos, qualquer tipo de produtos, tá, que pudesse vir destruir a camada de ozônio, e os fluidos refrigerantes
entrou aí nesta situação. Aí veio aí, depois vinha em 87, o protocolo de Montreal, a emenda de Londres, protocolo de Kyoto, com vários países envolvidos nisso daí para acabar com alguns fluidos refrigerantes, acabar com a composição, mudar a composição química, né? Então é aí que entra aqui, ó, as fórmulas dele, né? Eu envolvi aqui o 11, que não existe por causa desse protocolo, hoje ele não existe mais, ele foi substituído pelo 141B, que é um fluido muito utilizado para a limpeza interna de sistema. Depois veio o 12, também não existe mais, já sambou. Então, não existe mais, não tem mais fabricação. O 22, esse é resistente, hein? Esse toma porrada direto, mas aguenta. Então já vai acabar no ano tal, já vai acabar no ano tal, já era para ter acabado. E muito pelo contrário, deram ainda vida a ele até 2040. Aqui nós temos o 600 butano, usado muito em refrigerador, tá aí ó, no mercado, butano inflamável, tá? E a amônia, que é NH3, que ainda tá aí, trabalhando firme e forte aí na dela aí, tá? Então aí vieram aí, ó, tá vendo, ó, alguns fluidos substitutos. O 11, tá bom? Não existe mais? Qual é o substituto dele? Então mudaram a composição química, hoje é o 141B. 141B. E o 12? O 12 não existe mais. O 12 não existe mais. Então fizeram um gás novo. Tá? Esse aqui é para limpeza. Ele não entra em sistema nenhum, não. Vai lá para fazer limpeza interna, que era as crostas internas. E esse daqui é o fluido que a gente utiliza em refrigerador. Não acabaram com a fabricação dele. Então, antes de acabar com a fabricação do 12, fizeram o 134. Tá? Então, teve período de transição, os dois no mercado juntos. Tá bom? Aí, depois pararam a fabricação dele. Tá bom? Aí, o que é que... e se eu pegar um refrigerador antigo? Eu jogo 134 lá dentro? Não. 12 é 12, 134 é 134. Tá? Aí eles fabricaram esses camaradas aqui, ó, para ser o substituto, que é a mesma coisa, na verdade é a mesma coisa, para jogar lá dentro. Então, se você tem um refrigerador antigo que trabalhe com R12, então você pega e pode jogar esse cara lá dentro direto. Mas aí eu não encontrei eles. Eu posso jogar 134? Não, fabricante nenhum recomenda isso. O que tu tem que fazer? Tem que trocar o compressor. Aí o sistema pega o 141B, limpa o sistema, troca filtro e troca o compressor para o 134. Cada compressor, eu costumo falar, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Tá bom? Eu já fiz. Cada um com o seu cada um. E nós temos refrigeradores também com R600, tá? R134 e R600. Tem pressões diferentes, tá bom? Então, usado em refrigerador. E ar-condicionado? Ar-condicionado é o R22. R22. O mesmo histórico do 12 com 134. Então, estava com os dias contados, então eles fabricaram o 410. Fabricaram o 410. Ele teve aquele período de transição para acabar com o 22. Eita ferro, foi tudo mentira. Parecia até festa junina, né? Olha o 410, vamos acabar com o 22. É mentira. Então, o 22 está aí, firme e forte. Então, nós estamos agora com os dois. Então, enquanto tivesse o 22... eu não consigo mais comprar 22. Eles fabricaram 407. A mesma coisa que eles fabricaram 401 para substituir ele direto. Mas o que aconteceu? O 22 está aí. Agora tem 407, tem 22, tem 410. Tá? E o 410 é considerado aí o ecológico, fluido refrigerante ecológico, que veio aí para dominar o mercado.
E para dizer a verdade, o 410, o que é o 410? 410 é um gás que a gente chama de gás blend. Blend é mistura, tá? Mistura. Ele é a formação do 32 com o 125. Tá? Mas quem é o cara mesmo lá dentro, tá? Entre esses dois é o 32. É o 32. Tá bom? Então, o 410 é a mistura desses dois e que já estão separando eles. Então, na Europa, já estão trabalhando somente com o 32. Já tem ar-condicionados trabalhando com somente 32. Esse cara aqui só é usado em ar-condicionados. Tá? Só está trabalhando com 32. Então, eu quero ver o 410, que é uma mistura que veio para substituir o 22. Na verdade, já está morrendo. E o 22 está aí, como eu falei, né? É um cara que toma porrada, mas está aí. Tá? O 410 já está morrendo. Por quê? Porque ele é a mistura dos dois e já eliminando o 25. Quem está no mercado na Europa já é o 32. Tá? Nós temos garrafas aqui, ó, neste formato de 13 quilos, e tem essa pequenininha aqui, ó, tá? Aqui tem aqui, ó, 134, tá pequenininha aqui, 600, 290, 290 é isobutano, tá? Garra de cozinha, né? Então, garrafinha aqui, ó, de 750, tá? De 750 gramas, tá bom? Aqui é um quadrozinho aqui, que pega aqui os fluidos de refrigerante, ó, 12, 22, 134, 404, 290, tá bom? É esses fluidos de refrigerante, e aqui vem aqui, né, se ele dizendo se ele é natural. Não, 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 não. Aí vem aqui, ó, o 290 e o 600. Sim, que é a amônia, né, tá? É natural, e o CO2, que é natural. Tá? Esse aqui é isobutano, esse aqui é o butano e o isobutano. Tudo natural, tá? Esse aqui é tudo processados, né? É da natureza, mas eles sofreram processamentos, tá? Aí aqui vem falando que, ó, olha só, potencial de destruição do ozônio. E aqui é o aquecimento global. Então, ó, eles eram problemáticos, tá? Isso aqui é uma porcentagem, eles eram problemáticos para a camada, o 12 e o 22. E o 22 está aí até hoje, tá? Ele continua sendo problemático, tanto para a destruição, para o aquecimento global. Aí veio o 134, ó, zero de destruição, mas ainda causa aquecimento global. Por isso que veio 600. Zero de destruição e 3% só de aquecimento global. Ó, ó, inflamáveis, ó, não são inflamáveis, mas quando chegou no 290, 600 e a amônia tá? E tóxica. A amônia, além de ser inflamável, é tóxica. Mas você vê aqui, ó, ela, ó como é que ela é, ó, é vantagem e desvantagem. Não causa aquecimento, não causa destruição, mas é, ó, inflamável e tóxica. É difícil, né, de ter alguma coisa 100%, né, 100%. Ah. Aqui nós vamos estar falando o seguinte, vai dar um exemplo aqui, ele pegou aqui, ó, 134, R134, R de refrigerante, tá? 134 é o primeiro, né, a casa 1, número 1, tá? Números de hidrogênios, 3, números de flúor, 4, e a isomeria vai ter B, vai ter C, e assim por diante. Então, não é, vou botar o nome dele 134A à toa, não. A química, tá? A química, ela trabalha, né, exclusivamente para dar a composição, dar a numeração correta, nada é escolhido de qualquer forma, tá bom? Gás puro, 134. Aí nós vamos aqui no 410, o 410 já não é um gás puro, R410. Então aqui está a composição dele, ó, ele é 32 com 125. 410 a 50% de um e 50% do outro. E vocês observam que o gás 400, eles são gases blends. Aqui eu vou voltar até aqui, ó, que quando você troca o sistema, quando você tira a característica original do sistema
isso é chamado de retrofit. O que é retrofit? É quando você começa a tirar as características original do sistema. Tá? Então, eu troquei um compressor 134 por outro compressor 134, porque um queimou, outro queimou. Não, isso não é retrofit. Tá? Você substituiu pela mesma coisa. Agora, quando você tira uma coisa e coloca outra, é retrofit. Você tirou as características originais de fábrica. Tá bom? Então, aqui, como é um gás puro, tá? Se tiver sequência, ele vai vir com a letra minúscula, porque ele é puro. Quando ele é mistura, a letra é maiúscula. Tá? A letra é maiúscula. Tá bom? Então, tem os blends, gases misturados, ele começa com a letra 4, com o número 4, ou com o número 5. Então aqui ele está chamando de mistura zeotrópicas. Qualquer um que comece com 4. Misturas azeotrópicas e comece com o número 5. Tá? Misturas ou começa com 4 ou começa com 5. Começou com esses, é blend, tá? É blend. Tá bom? Então, o que é mistura zeotrópica e azeotrópicas? Vou fazer aqui uma comparação aqui, tá? Para terem uma ideia mais ou menos, tá bom? O que é uma coisa zeotrópicas, mistura? Água e óleo. Água e óleo, você sacode, eles vão lá estar misturados, estão tudo dentro do mesmo recipiente, mas daqui a pouco o que acontece com eles? Se separam. Tá? As densidades são diferentes, eles se separam. Tá bom? Isso é uma mistura zeotrópicas. Está lá dentro, junto, misturado. Estão junto, misturado, mas daqui a pouco se separam. Tá? E a mistura azeotrópicas é aquela mistura que estão lá duas composições diferentes. Você mistura e depois não tem mais como separar. Vou dar um exemplo: café com leite. Não tem como separar. Então isso é uma mistura azeotrópicas. Tá bom? Se começar com 4 é mistura, se começar com 5 é mistura, tudo é mistura, tem pressões, densidades diferentes, só que aqui elas naturalmente se separam e ela aqui não, elas ficam misturadas. E o mais importante, eles têm que ter a letra maiúscula. Composição da mistura homologada pela ASHRAE, sempre com letras maiúsculas. Tá bom? Fluido refrigerante, a qualidade dele tem que ser, né, de performance ideal para o sistema, livre de contaminantes, capacidade de refrigeração adequada. Segurança. Na hora, nós operadores, nós refrigeristas, vamos ter cuidado. Fluido refrigerante queima, causa acidente. Tem que usar EPIs. Então, segurança na hora da operação e manuseio, de acordo com as legislações internacionais, tem que ter o EPI, está de acordo com a legislação, tá? E observar a nomenclatura e a composição correta. Como eu já falei, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Não tem esse negócio de misturar. Já misturei, problema é seu. Sou bem claro nisso. Então aqui está dando um exemplo, atenção à qualidade. Performance ideal, capacidade, refrigeração, livres de contaminantes. Aqui tem uma garrafa, olha o que está escrito nessa garrafa. A134A maiúsculo. A? Não. Produto comercializado como R134A. Bem diferente. É R134A minúsculo. Que A é esse? Que A é este? Aí, em laboratório, fizeram um teste com esse camarada. Então aqui está o resultado, tá bom? Não dá para enxergar, mas aí pelo motivo de não dar para enxergar, eles replicaram aqui, esse camarada aqui, ele tem
134 é puro. Tá? Aí ele tem 22, R22, 76%. Tem R12, 14%. E de 134 mesmo, ó, 9%. Aí você vai lá, faz algum serviço, aonde você tem que trocar o fluido refrigerante, mas antes de trocar, você tem certos procedimentos a serem feitos. Você fez 100% do procedimento. 100%. Não tem nada para dar errado. Mas na hora você faz o quê? O que o cara lá na loja te vendeu? Te vendeu besteira, tá? É igual gasolina. Ah, tu fez a manutenção do teu carro, lá a quilometragem certa, tudo certinho, mas na hora de botar gasolina, tá? A gasolina correta, você colocou uma gasolina abatizada. Vai trabalhar bem esse motor? Não, esse compressor, esse sistema começa a dar, aí você fica, não está dando certo, não está se dando certo, o que eu fiz de errado? Tu não fez nada de errado, você fez 99% certo, 1%zinho você fez errado, e esse 1% jogou todos os teus 99% por água abaixo. Ah, é o tal do querer economizar, tá bom? Ah, que é mais barato, aí o cara vai lá e te vende. É o português claro, te vende porcaria, dá vontade até de xingar. Tá? Aqui é um outro exemplo, tá? Desconfie da nomenclatura nas embalagens. R410 não é inflamável. Produto comercializado como R410. Aí aqui, ó, freon 410, tudo certinho. Tá? Tudo certinho. Olha do lado de cá. A minúsculo. Tá? Fizeram também teste nele, encontrou 52% de 143, 44% de 125 e 4% de 134. 410 é o que mesmo? Lembram lá? Qual é a mistura do 410? 32 com 125, 50% de cada um. Aqui pelo menos tem 44 de 125. Mas cadê o 32? Não tem. É aquele ar-condicionado que não rende, porque você, ó, te empurraram, ou você, né, te empurraram, beleza, foi inocente. Mas a falta de conhecimento te induziram ao erro. Mas tu também poderá querer dar uma de bobo, tá bom? Ah, vou levar isso daqui lá que vai dar certo. Ah, deu certo na casa do fulano. Uma hora a casa cai, meu filho. Tá? Então aqui é a evolução, tá? Um clorofluor carbono. Aí depois botaram uma composição de hidrogênio, né? Para melhorar. Então aqui está o R12. Ó. Aí óleo mineral que ele usa, o R12. Aí depois veio o 22 com uma outra composição, óleo mineral, 141B, que é dessas classes, né? Que é um exemplo. Depois eles conseguiram eliminar o cloro. Aí ficou HFC. Então 134, 410, 404, 407. Tá? Alguns estão aqui nesta classe aqui. Tá? E é o futuro. Já chegou já, tá? O futuro nada. Já tá, já. Tá bom? Pode ver aqui que é hidrocloro. Eita, nome é difícil. Olefina. Tá? São as composições novas. Tá? Não causa aquecimento e nem destruição. Não causa aquecimento global, não causa destruição da camada de ozônio. Tá bom? Mas tá aí, tá chegando, tá? Já tá aí no mercado, tá bom? Mas ainda a gente tem essas porcarias aí ainda. Pô, hoje é porcaria, né? Ô, meu Deus, como isso aqui foi ajuda, né? Hoje é porcaria, mas vamos em frente. Tá bom? Aqui é repetindo, né? A evolução deles. Tá, R12, R11, foi evoluindo aqui, apareceu já o H para melhorar a composição. Aí aqui já sumiu com o cloro, tá bom? E agora são os HFO. Aqui está dizendo, ó, que esses caras aqui, esses dois primeiros, ele causa a destruição da camada de ozônio. E esse aqui é o aquecimento global. E você vai ver que esse aqui, ó, não parece nada. Então, os caras que estão chegando aí.
para tomar conta do mercado. Bom, HFO, certo? Aqui uma garrafa, uma garrafa, tá? Uma garrafa com gás blend. Aí botou 3 gases aqui dentro. O gás A, B e C. Então, ele é aqui, ó, na parte de baixo da garrafa, liquefeita. Olha como é que eles estão misturados. A, B, C. Tá tudo misturadinho. E na parte de cima, que é só o vapor que fica, né? Olha como é que eles ficam misturados. Então, por isso que é muito importante na hora de dar a carga de gás. Com da série 400 ou da série 500. Porque se você der a carga de gás com a garrafa virada para cima, olha só o que vai acontecer, que vai para dentro do sistema. Vai isso daqui. Tá? Não tem que ir isso daqui. Tá? Aí por isso que é a importância de carregar na fase líquida, ou seja, virar a garrafa de cabeça para baixo. Tá bom? E a garrafa virada de cabeça para baixo, vai entrar tudo misturadinho. Beleza? Segurança, né? Falei, equipamento de proteção individual. Equipamentos básicos devem ser sempre usados sempre. Mãos, luva, usar óculos, tá? Se tiver que usar máscara respiradora, tá bom? Quem trabalha em sistema industrial tem que usar capacete, tem que usar aqui eu ia falar fone de ouvido, né? Abafadores. Tem o auricular, né? Aquele que introduz dentro do ouvido, e tem o abafador. E dependendo do local que você for trabalhar, se os decibéis forem muito altos, aí é que você tem que usar os dois. Tá? Tem que usar os dois, tanto o que introduz ou tanto o abafador, tá bom? Aqui, ó. Outros VPIs podem ser necessários conforme a atividade exercida, em locais de ruído, equipamentos elétricos, tá? E produtos inflamáveis, tá bom? Então temos que tomar cuidado. Opa, você está indo trabalhar, é o tal do ganhar o pão de cada dia. Tá? Você deixou alguém em casa esperando você voltar. E não voltou por quê? Porque preguiçoso, é rapidinho. Eu costumo falar, quando surgir essa tal palavra rapidinho, dê 2 passos para trás, dê 3. Essa palavra rapidinho arrebenta com qualquer um. Que eu vou ali rapidinho, que eu faço isso rapidinho. Ainda mais quando o patrão te pede para tu fazer alguma coisa no final do expediente. E você sabe que vai passar do horário. Tá? Ou você entra num acordo com o patrão para fazer isso no dia seguinte, tá? Mas se ele for aquele trabalho que não tem como deixar para o dia seguinte, meu querido, respira fundo, toma um café, tá? Vai lá mentalmente, xinga o teu patrão, tá? E volta e faz o trabalho direito e completo. Não importa quanto tempo vai passar depois do expediente. O que interessa é que depois do expediente, que depois que você terminar o serviço, você possa ir embora. Tá pé da vida, mas vai embora ao encontro de sua família. Tá bom? Trabalho de ozônio. Tá aí raios solares, né? O sol, né? Raios ultravioleta. Tá bom? E vai estar aqui ele, ó. Tá? Uma proteção da camada do planeta, né? Do planeta, tá bom? E aqui a gente entra no sistema, os componentes básicos, que é a próxima aula, que eu já até falei, né? Mas a gente depois vai falar separadamente de cada um deles, tá? De cada um deles, tá bom? Eita, cadê você? Então, ciclo básico, então, função do fluido refrigerante é transportar o calor. Tá? A importância da qualidade do fluido, tá bom? Não pode, cada sistema tem o seu fluido, tá? Cada sistema. E é fluido. Nós somos técnicos, fluidos, tá? Gás é para aqueles que não são técnicos.
apesar que eu já falei gás aqui diversas vezes. Valeu, galera, tá bom? Um grande abraço aí, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.